Você não chegou até aqui por acaso. Não é coincidência que, no meio de tantas vozes que ecoam neste mundo apressado, os seus olhos repousaram exatamente sobre essa oração. Enquanto o dia corre lá fora, enquanto problemas tentam te dominar por dentro, há um chamado sussurrando no silêncio do seu coração, pedindo que você pare tudo, que respire fundo, que ouça, porque algo maior está acontecendo agora. Essa mensagem, essa palavra, essa oração, ela não é mais uma. Ela é específica, direcionada. Ela é resposta de um céu que te observa mesmo quando você pensa que está sozinho. Deus mandou te dizer, você está a um passo do milagre. E Ele sabe exatamente o que você tem enfrentado, porque foi Ele mesmo quem separou esse momento só para falar com você. Pode parecer estranho pensar que Deus ainda fala, que Ele se importa, que Ele vê as entrelinhas da sua dor, os cantos escuros da sua alma onde você esconde tudo que não tem coragem de confessar a ninguém. Mas Ele vê, Ele sempre viu, e hoje, mais do que nunca, Ele quer que você saiba, nenhuma lágrima que caiu no seu travesseiro passou despercebida. Nenhuma oração feita com a voz embargada pelo choro ficou sem resposta. Nenhuma madrugada de angústia foi ignorada. Por isso, essa oração não começa como todas as outras. Ela começa como um reencontro, um abraço entre um pai que nunca se foi e um filho que está voltando a escutar. Imagine o seguinte: você está caminhando por uma estrada longa, cansativa, cercada por pedras e espinhos. O sol queima, o vento é pesado, e há momentos em que tudo o que você quer é parar, desistir, sentar à beira do caminho e deixar o tempo te levar. Só que bem na curva à frente, bem depois do ponto em que muitos pararam, há um marco, uma virada, um encontro marcado pelo próprio Deus. Mas para chegar até lá, você precisa ouvir a voz que te chama agora. Ela não vem com gritos, não se impõe. Ela chama pelo seu nome com a delicadeza de quem conhece sua história inteira. E essa voz está dizendo: pare tudo, silencie o mundo lá fora, porque esta oração é o seu portal para algo que vai mudar o curso dos seus dias. Há momentos em que o céu se inclina até a terra. Momentos raros, poderosos, em que a eternidade invade o tempo e toca a nossa realidade com força e graça. Esse é um desses momentos, porque enquanto você ouve, o mundo espiritual se movimenta. As barreiras invisíveis que te travaram até aqui começam a tremer. As muralhas emocionais que você construiu para se proteger da dor começam a ruir. E a presença de Deus, não a ideia dele, mas a própria presença, começa a encher esse ambiente. Você sente essa paz diferente, esse arrepio que não vem do corpo, mas da alma? Essa é a assinatura do Pai, te dizendo: eu estou aqui e eu vim para te lembrar que ainda existe um caminho e que você não está tão longe quanto pensa. Você talvez tenha se acostumado com a espera pela mudança, pelo socorro, pelo recomeço, e nesse processo, talvez tenha aprendido a viver em modo de sobrevivência, sem grandes expectativas, com o coração blindado para não se machucar de novo. Mas hoje, Deus te convida a crer de novo, a ouvir com o espírito atento, a abrir espaço dentro de você para uma semente de fé, porque essa oração não é poesia, não é ensaio, ela é revelação, ela é ativação. E não é só para os seus ouvidos, é para o seu espírito. Porque o que vai ser liberado aqui não é apenas consolo, mas direção. Não é apenas conforto, é também confronto. Porque quem está a um passo do milagre precisa estar preparado para caminhar, mesmo com medo, mesmo cansado, mesmo sem entender tudo. E se você chegou até aqui, é porque tem algo dentro de você, mesmo que pequeno, mesmo que tímido, que ainda acredita. Algo que sobreviveu ao caos, algo que te fez dar o play, algo que te trouxe até essa linha do tempo,
onde Deus decidiu falar com você como nunca antes. Não é um vídeo, é um encontro. Não é uma oração comum, é um altar. Um momento sagrado no meio do comum, uma chama acesa no escuro, um som de trombeta espiritual te chamando para despertar. Porque o tempo chegou. O momento é agora. Você foi separado entre milhares para receber essa palavra. E Deus está dizendo, preste atenção, porque você não está mais no mesmo ponto da caminhada. E é exatamente por isso que, mesmo sem perceber, você está prestes a descobrir o peso invisível que tem carregado. Você vai entender por que a dor se tornou tão familiar e por que esse silêncio se arrasta há tanto tempo. Você já percebeu como certos dias parecem pesar mais do que outros, mesmo quando não aconteceu nada de diferente? É como se uma mão invisível empurrasse seus ombros para baixo. E mesmo que você se esforce para manter o sorriso no rosto, lá dentro algo insiste em doer. Há uma exaustão que não passa com sono, uma angústia que não se explica com palavras, um aperto no peito que não encontra alívio nem mesmo no silêncio da noite. E é exatamente aqui que o céu começa a agir. Porque o que te pesa não é só cansaço físico, não é apenas a correria da rotina, nem os compromissos que você mal dá conta de cumprir. O que você carrega, na verdade, é um peso espiritual que foi se acumulando ao longo do tempo, quase imperceptível, até se tornar uma muralha entre você e a liberdade que Deus preparou para a sua vida. Você talvez tenha aprendido a andar com esse fardo como se fosse parte de quem você é. Talvez tenha até se convencido de que essa tristeza ocasional, essa sensação de vazio, esse medo do amanhã, são coisas normais, mas não são. São sinais, são alertas do seu espírito gritando por socorro. E o mais doloroso é que muitas vezes ninguém ao seu redor percebe, porque você aprendeu a disfarçar bem, a responder, tá tudo bem, mesmo quando seu mundo está ruindo por dentro. Só que Deus viu, Ele percebeu, Ele sentiu a sua alma quando você pensou que ninguém se importava. E agora Ele vem com voz firme, mas cheia de amor, dizendo, você não precisa mais carregar isso sozinho. Esse peso tem nomes. Alguns você reconhece de imediato: culpa, rejeição, frustração, medo. Outros são mais sutis, se disfarçam de autoproteção, de controle, de independência. Mas, na essência, todos têm uma raiz comum: o distanciamento da presença viva e transformadora de Deus. Porque quando a gente se afasta, ainda que sem querer, começa a se sobrecarregar com aquilo que o céu nunca planejou que carregássemos. São expectativas que frustram, memórias que ferem, promessas quebradas que nos congelam no tempo. E é nesse exato ponto da sua vida que Deus decidiu intervir. Porque Ele não quer mais ver você tentando sobreviver com uma bagagem que não é sua. Ele quer te libertar. Ele quer restaurar. Ele quer aliviar o peso que te prende para que você volte a caminhar com leveza, com fé, com esperança. Talvez ninguém saiba das batalhas que você tem enfrentado dentro de si. Talvez ninguém imagine que por trás da sua rotina existe uma alma em conflito, tentando entender onde foi que tudo começou a dar errado. Mas Deus sabe, e Ele quer te levar de volta ao ponto de origem. Não para te envergonhar, mas para te curar, porque existe uma ferida antiga que ainda sangra, mesmo em silêncio, um episódio que você achou que tinha superado, mas que continua ecoando dentro de você. E essa ferida tem drenado suas forças, moldado seus pensamentos, limitado sua visão de futuro. Por isso, o Espírito Santo sonda tão fundo neste momento. Ele vai além das palavras, ele vai até o lugar onde só você e ele sabem o que aconteceu. E é exatamente aí, nesse lugar secreto, que o milagre começa. Porque Deus não transforma só o que está exposto. Ele transforma o que está escondido. Ele não toca só no que é visível.
Ele mergulha no invisível. Ele quebra correntes que foram criadas em silêncio, em dores abafadas, em orações interrompidas pelo choro. Ele age onde a psicologia não alcança, onde o conselho humano não basta, onde os remédios não resolvem. Ele vai fundo porque ama profundamente, e ele conhece o caminho de volta. Ele sabe como acender a luz onde só há escuridão. Ele sabe como devolver o fôlego à alma cansada. E neste exato instante, enquanto essa oração continua, algo começa a se mover. Não fora, mas dentro. Algo que há muito tempo estava paralisado. Você não precisa entender tudo agora. Não precisa encontrar respostas para cada pergunta que ainda paira sobre seu coração. Mas precisa reconhecer que algo maior está acontecendo. Porque o peso que você sentiu até aqui não define quem você é. Ele apenas mostra o quanto você precisa ser carregado por um tempo por braços que não cansam. E esses braços são os do Pai. Ele está aqui. Ele se inclina do alto para te levantar. Ele troca o jugo pesado por um leve. Ele substitui a dor pela promessa. E o que ele começa, ele completa. O que ele toca, ele transforma. O que ele fala, ele cumpre. Mas antes de cumprir, ele prepara. E é nesse ponto, quando a alma começa a reconhecer a presença que tudo muda, que ele vai começar a revelar o verdadeiro propósito desse processo todo que você está vivendo. Porque o peso não é o fim. Ele é o prenúncio de algo ainda maior. Você já parou para pensar que talvez o que você está enfrentando agora não seja o fim da linha, mas o início de um plano muito maior? Que esse momento difícil, que parece uma noite sem fim, seja na verdade o solo fértil onde Deus está preparando o milagre que está prestes a florescer? É complicado enxergar o propósito quando estamos dentro do furacão. Tudo parece confuso, fora de lugar, como se o mundo tivesse perdido o eixo. Mas existe algo que os olhos naturais não veem, uma costura divina que acontece por trás do véu da dor, onde cada lágrima que cai é contada, cada silêncio é ouvido e cada desespero é transformado em estrada para um destino mais alto. Porque com Deus, até o caos tem função, até o sofrimento tem direção e até o deserto tem fim. O processo nunca é bonito. Ninguém gosta da dor, da perda, do tempo de espera. Mas é nesse caminho apertado que nascem os maiores testemunhos. Porque o ouro só brilha depois do fogo. A árvore só frutifica depois de ser podada. O azeite só é extraído depois da pressão. E você, mesmo sem perceber, está passando por essa mesma lapidação. Deus está te moldando. Está arrancando o que não serve, fortalecendo o que estava fraco, renovando o que estava seco. Ele está forjando dentro de você uma nova versão. Não mais aquela que vivia de aparência, de esforço próprio, de tentativas frustradas, mas uma versão dependente dele, firme na fé, constante na esperança, cheia de autoridade espiritual. Uma versão sua que vai impactar vidas, restaurar histórias, trazer luz onde houver escuridão. E sabe por que isso dói tanto? Porque envolve renúncia. Envolve abrir mão do que você pensava que era certo. Envolve deixar ir pessoas, caminhos, planos, até mesmo certezas. Mas toda renúncia em Deus é uma troca. Ele nunca tira algo sem colocar algo muito maior no lugar. Ele nunca permite perdas sem trazer aprendizados. Ele nunca permite demoras sem preparar algo grandioso na frente. E é aí que entra o propósito, porque o que pareceu atraso era livramento. O que soou como rejeição era proteção. O que foi silêncio, na verdade, era o céu trabalhando no invisível. Deus não esqueceu de você. Ele só estava cuidando dos bastidores, alinhando cenários, movendo peças, preparando corações, inclusive o seu, para o que está chegando. Existe uma diferença entre o que você quer e o que Deus sabe que você precisa.
Às vezes oramos pedindo algo com todas as forças, acreditando que aquilo é o melhor, mas Ele vê além. Ele vê o que você não vê. E por isso, Ele atrasa, recusa, transforma. Não para te frustrar, mas para te alinhar. Porque o propósito dele vai além do agora. Ele não quer só te tirar da dor. Ele quer te colocar num lugar onde a dor não te paralise mais. Ele não quer só te livrar da angústia. Ele quer te encher de paz que não depende de circunstâncias. Ele não quer apenas te dar algo novo. Ele quer que você seja alguém novo. Essa é a verdadeira mudança. E ela começa dentro, no secreto, no invisível, no processo que ninguém vê. Quantas vezes você achou que estava sendo esquecido, mas na verdade estava sendo treinado? Quantas vezes sentiu que estava andando em círculos, mas estava apenas sendo lapidado como um vaso nas mãos do oleiro? É assim que Deus trabalha, em silêncio, mas com intenção. Em silêncio, mas com direção. Em silêncio, mas com amor. E quando Ele vê que você está pronto, o milagre se materializa. Não antes, não depois. No tempo exato. Porque o tempo de Deus não atrasa e nem se adianta. Ele chega quando tem que chegar. Mas até lá, o processo é o campo onde sua fé é exercitada, onde sua confiança é testada, onde seu caráter é purificado. Nada disso é em vão. Você pode até não ver agora, mas tudo isso que te quebra por dentro está construindo algo muito maior por fora. Cada vez que você ora chorando, Ele recolhe. Cada vez que você se cala por confiar, Ele anota. Cada vez que você continua mesmo sem entender, Ele se move. E quanto mais você se entrega ao processo, mais o propósito vai tomando forma. Ele está te preparando para viver algo que você nem conseguiria sustentar com a estrutura de antes. Por isso, tantas coisas precisaram cair. Por isso, tantos caminhos se fecharam. Por isso, certas pessoas se afastaram, porque Deus está limpando o terreno, removendo os excessos, clareando a rota. E Ele só faz isso com quem Ele confia. Se Ele está tratando você, é porque Ele vê em você algo precioso demais para ser desperdiçado com o comum. Você não foi chamado para o raso. Você não foi criado para a mediocridade. Há algo especial sobre sua vida. Algo que o céu escreveu antes mesmo do seu primeiro choro. E agora, neste exato momento, as engrenagens celestiais começam a se mover com mais intensidade, porque a estação está mudando. Mas antes de revelar o milagre, Deus quer te mostrar o porquê do caminho até aqui. Porque quando você entende o propósito, você passa a valorizar até as lágrimas. E a oração que hoje você faz com dor, amanhã será feita com gratidão. Mas há um elemento essencial que conecta esse propósito à realização do milagre. Se você soubesse o quanto Deus leva a sério cada palavra que Ele libera sobre sua vida, talvez choraria menos por não entender o tempo e começaria a sorrir mais por confiar na promessa. Porque promessa de Deus não é palpite, não é suposição, não é ideia vaga lançada ao vento. Quando Ele fala, o universo escuta. Quando Ele declara, a eternidade se ajusta. Quando Ele promete, o invisível já começa a ser costurado na linha do tempo, mesmo que aos seus olhos nada pareça mudar. E isso confunde, porque nós vivemos presos ao agora, mas Deus opera fora do tempo. Ele escreve com letras de glória numa linha que não depende do relógio, da pressa humana, nem da lógica terrena. E é aí que muita gente se perde, achando que porque demorou, Deus esqueceu. Achando que porque ainda não viu, é porque não vai acontecer. Mas promessa não expira, não se desgasta, não muda com o vento. Promessa de Deus é sentença espiritual em andamento. E Ele não é homem para mentir, não é filho do homem para se arrepender. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Ainda que os seus pés estejam afundando em incertezas, ainda que o chão tenha sumido, ainda que os relatórios sejam negativos,
as portas estejam fechadas e os dias estejam mais longos do que o seu fôlego. A promessa continua de pé. Ela não depende das circunstâncias. Ela não se curva aos obstáculos. Ela não se quebra com as quedas que você teve no caminho. Porque ela foi escrita por alguém que não muda, não falha e não volta atrás. Deus não trabalha com base na sua força, mas na fidelidade dele. E quando ele decide algo sobre você, o inferno inteiro pode se levantar, que não será capaz de impedir. Pode até atrasar aos seus olhos, pode até parecer distante, mas vai acontecer. Porque a palavra que sai da boca dele nunca volta vazia. Só que tem algo que pouca gente entende. Deus não faz promessas para nos entreter. Ele faz promessas para nos preparar. Quando ele disse que você veria a vitória, ele não estava criando expectativa. Ele estava te convidando para um processo. Quando ele te mostrou aquele sonho impossível, ele não estava testando sua fé. Ele estava ativando seu destino. Mas entre a promessa e o cumprimento, existe o tempo do aperfeiçoamento, o tempo do silêncio, da aparente demora, da luta interna entre o eu confio e o eu não aguento mais. Esse é o espaço onde muitos desistem, onde muitos enterram a esperança porque confundem espera com abandono. Mas a espera é só o campo onde a raiz da promessa precisa crescer antes de frutificar. E quanto mais profunda for a raiz, mais firme será o cumprimento. O que Deus está construindo em você é grande demais para ser entregue antes da hora. Lembra de Abraão? Ele ouviu a promessa, mas teve que esperar anos até ver Isaque nascer. Lembra de José? Ele sonhou com um futuro de honra, mas antes foi jogado numa cova, vendido como escravo e preso injustamente. Lembra de Davi? Ungido rei ainda jovem, mas teve que fugir, lutar e esconder-se por anos antes de subir ao trono. Todos tinham uma promessa. Todos passaram pelo vale. Todos viveram à espera. Mas, em nenhum deles, Deus falhou. E o que é mais impressionante, a promessa se cumpriu de uma forma ainda mais gloriosa do que eles poderiam imaginar. Porque o tempo que Deus leva para cumprir algo não é atraso, é cuidado, é zelo, é preparação. Ele não quer só te entregar o que você pediu, ele quer que você esteja pronto para sustentar o que vai receber. E isso exige fé, mas não uma fé rasa, de frases prontas e respostas ensaiadas. É aquela fé que continua crendo mesmo quando tudo grita o contrário. A fé que insiste quando os recursos secam, os apoios somem e os caminhos se fecham. É a fé que se ajoelha cansada, mas ainda crê. A fé que olha para cima e diz: eu ainda acredito, mesmo sem entender. Essa fé é rara, mas é com ela que você acessa o invisível. É com ela que você toca o impossível. É com ela que você sobrevive ao deserto sem perder a esperança. E se você chegou até aqui com essa fé, saiba, você já está mais perto do cumprimento do que imagina. Porque Deus honra quem não desiste. Deus responde quem persevera. Deus revela o milagre para quem não enterra a promessa, mesmo nos dias de tempestade. Há promessas que você ouviu no secreto, palavras que Deus liberou sobre você quando ninguém mais estava olhando, coisas que você carrega no coração como se fossem suspiros da eternidade. Talvez você até já pensou em desistir delas. Talvez até já duvidou se era real, mas hoje Deus te trouxe aqui para lembrar. Ele não esqueceu. Ele não muda de ideia. O que ele começou, ele vai terminar. O que ele prometeu, ele vai cumprir. E tudo que você viveu até agora, por mais duro que tenha sido, foi exatamente o que te manteve no caminho. Porque a promessa não é só sobre o destino, é sobre a transformação no trajeto. E agora, mesmo sem sinais, mesmo sem respostas visíveis, algo começou a se mover. O céu está agitado, os anjos já estão em missão e a palavra já foi liberada. Mas há algo que ainda precisa ser alinhado.
um fator-chave que conecta a promessa à ação divina, que libera o que está retido e destrava o que parecia travado. É impressionante como, muitas vezes, estamos a um passo do milagre e nem percebemos. Não porque Deus tenha se escondido, mas porque existe algo em nós que ainda precisa se alinhar completamente à vontade dele. E essa coisa tem nome: obediência. Não a obediência por medo ou imposição, não a obediência por religiosidade ou por medo de errar, mas aquela obediência que brota da intimidade, aquela que nasce quando a gente aprende a reconhecer a voz de Deus e simplesmente confia. Mesmo quando não faz sentido, mesmo quando tudo dentro de nós quer reagir, mesmo quando o plano dele parece contrariar todos os nossos desejos, sonhos e até as lógicas humanas. A obediência não é apenas um mandamento, é uma chave que abre portas que o esforço humano nunca conseguiria girar. Uma chave que destrava promessas que estavam paradas, como se esperassem apenas esse gesto de rendição total para começarem a se mover. Obediência é ato de fé em ação. É quando você não entende, mas caminha. É quando o chão está escuro, mas você continua. É quando tudo dentro de você quer parar, mas algo mais profundo te impulsiona a dizer: eis-me aqui, Senhor. Mesmo sem entender, eu vou. E é nesse exato momento que o céu se move. Deus não está em busca de perfeitos. Ele sabe que somos falhos, limitados, cheios de dúvidas. Mas Ele procura corações obedientes, corações que estejam dispostos a se curvar diante da sua vontade, mesmo que isso custe o próprio orgulho, os próprios planos, os próprios atalhos. Corações que estejam dispostos a abandonar o que é confortável para caminhar rumo ao desconhecido, simplesmente porque ouviram um vai vindo do céu. Foi isso que Noé fez. Construiu uma arca sem nunca ter visto chuva. Foi isso que Abraão fez. Deixou sua terra, sua família, tudo o que conhecia, sem saber para onde ia. Foi isso que Pedro fez. Largou as redes, os barcos, a rotina de pescador para seguir um homem que dizia ser o Filho de Deus. E nenhum deles se arrependeu. A obediência sempre carrega um risco. O risco de parecer loucura, o risco de ser incompreendido, o risco de perder coisas que julgávamos essenciais. Mas em cada obediência há um encontro marcado com o extraordinário. Porque Deus nunca nos pede algo à toa. Ele nunca exige renúncia sem um propósito maior. Ele nunca diz não para nos punir, mas para nos proteger. E quando você começa a viver essa obediência verdadeira, os céus começam a se abrir em sua direção. Não porque você merece, mas porque você se posicionou. Porque você escolheu confiar. Porque você escolheu seguir, mesmo sem ver. Há pessoas que estão há anos esperando por um milagre e não entendem por que nada acontece. Elas oram, jejuam, cantam, choram, mas continuam presas no mesmo lugar. E muitas vezes o que falta não é fé, é obediência. Deus já falou, já direcionou, já apontou o caminho, mas o coração está resistente, preso ao velho, apegado ao que precisa ser deixado para trás. Às vezes é um relacionamento que não agrada a Deus. Às vezes é uma prática escondida, uma atitude repetida, um padrão de pensamento que ele já pediu para abandonar. E enquanto isso não for deixado, o novo não virá. Porque Deus não derrama vinho novo em odre velho. Ele espera a obediência que transforma o coração. E essa obediência não é só nos grandes gestos. Às vezes, ela está nas pequenas decisões do cotidiano, no perdão que você sabe que precisa liberar, na palavra que Deus mandou você dizer e você tem calado, na entrega de algo que você já ouviu que precisa soltar, mas continua segurando. A obediência é prática. Ela se revela quando a fé é testada, quando a alma quer se justificar, mas o espírito se dobra, quando a vontade grita, mas a alma silencia.
E quanto mais obediente você se torna, mais afinado com Deus você fica. E então, os milagres não são mais apenas algo que você espera, mas algo que você passa a viver. E é importante entender: a obediência sempre vem antes da manifestação. O povo de Israel teve que marchar 7 dias ao redor de Jericó antes dos muros caírem. Naamã teve que mergulhar 7 vezes no Jordão antes de ser curado. Os discípulos tiveram que lançar a rede do outro lado, mesmo cansados, antes de viverem a pesca milagrosa. O padrão se repete: Deus fala, o homem obedece, o céu se move. É assim desde sempre, e continua sendo assim hoje. Talvez você esteja esperando o sinal para então obedecer, mas Deus está esperando a sua obediência para então liberar o sinal. Ele quer saber se você confia, se você está disposto, se você é capaz de entregar sem entender, de se mover sem garantias, de se render sem ver o fim. Porque a obediência revela o quanto você acredita na fidelidade de quem prometeu. E Deus honra isso. Ele honra aqueles que não buscam apenas bênçãos, mas buscam obedecer à sua voz acima de tudo. Aqueles que dizem: Senhor, eu quero mais do que resultados. Eu quero estar no centro da tua vontade, custe o que custar. E esses estão a um passo de viver o sobrenatural. Mas há ainda um nível mais profundo. Um lugar onde a obediência se transforma em adoração. Onde cada decisão sua se torna um altar. Onde cada renúncia se torna perfume. Onde cada passo fora do comum se transforma em honra diante de Deus. E é exatamente nesse lugar que o milagre se revela. Existe uma dor silenciosa que poucos conseguem expressar em palavras, mas que consome por dentro com a força de um fogo invisível. A dor de esperar. Esperar por uma resposta que parece não chegar. Esperar por uma promessa que já parecia certa, mas que nunca se cumpre. Esperar por um recomeço que ainda não aconteceu. E nessa espera, muitos se perdem, muitos se frustram, muitos até se afastam, como se Deus houvesse esquecido deles. Mas há uma verdade poderosa que rompe as barreiras do tempo humano. O tempo de Deus é perfeito. Não está adiantado nem atrasado. Ele chega no exato momento em que o coração está preparado, em que o cenário está alinhado e em que tudo aquilo que parecia perdido se transforma em propósito. É difícil compreender isso quando tudo parece parado, quando o relógio gira e as promessas não se movem, quando os dias se arrastam e as lágrimas insistem em cair, quando os olhos buscam sinais e encontram apenas silêncio. Mas o silêncio de Deus nunca é ausência, é treinamento, é alinhamento, é estratégia. Deus não trabalha com pressa, porque a pressa molda atalhos, mas o tempo molda caráter. O tempo lapida o interior. O tempo corrige as intenções. O tempo revela quem você é quando ninguém está vendo. E é ali, nesse terreno da espera, que Deus constrói as maiores vitórias. Porque não se trata apenas de receber algo, mas de estar preparado para sustentar aquilo que foi prometido. Há momentos em que o céu parece fechado, o telefone não toca, a porta não se abre, o sonho não avança e o coração começa a duvidar. Será que Deus ainda se lembra de mim? Será que Ele ouviu minha oração? Será que eu ainda vou viver tudo aquilo que um dia Ele me prometeu? E a resposta, mesmo que não dita em voz alta, ecoa nas entrelinhas da fé. Sim. Deus não esquece. Deus não atrasa. Deus não volta atrás, mas Ele também não negocia o tempo certo, porque o tempo dele não é o nosso. Enquanto você enxerga um calendário, Ele vê um propósito. Enquanto você conta dias, Ele está preparando destinos. Enquanto você mede pelo agora, Ele vê o eterno. Foi assim com José. Traído, vendido, esquecido no cárcere, ele passou anos sendo moldado. Cada dia de dor foi uma aula. Cada noite solitária foi um ensaio para o trono. Quando chegou o tempo, em um único instante, Deus virou a chave da história. O menino rejeitado se tornou governador.
Mas aquilo não foi um acaso. Foi o tempo perfeito. Porque se ele tivesse sido liberto um dia antes, teria sido apenas um ex-prisioneiro. Mas ao ser lembrado na hora exata, ele se tornou a resposta para a fome de uma nação. E é isso que Deus faz. Ele não apenas muda histórias, ele usa a própria dor como matéria-prima para cumprir o que prometeu. Esperar não é perder tempo. Esperar é confiar cegamente que Deus está agindo mesmo quando não se vê nada. E enquanto você pensa que nada está acontecendo, o céu está em movimento. Deus está inclinando corações, preparando pessoas, realinhando situações, curando áreas da sua vida que você nem sabia que estavam feridas. Ele está te ensinando a depender, a calar a ansiedade, a matar o orgulho, a amadurecer no secreto. Porque quando a promessa chegar, você não vai apenas receber, você vai entender, vai reconhecer a mão dele em cada detalhe. Vai saber que se tivesse vindo antes, talvez você não estivesse pronto para viver. E há algo ainda mais profundo. Às vezes, o que você pede com urgência, Deus segura por amor, porque Ele sabe que aquilo que parece bênção hoje pode se tornar peso amanhã. Ele enxerga o que você não vê. Ele sabe a hora exata de abrir a porta, de conectar pessoas, de liberar promessas. Porque Ele não quer apenas te impressionar com milagres. Ele quer transformar sua alma. Isso leva tempo. Um tempo sagrado que não pode ser apressado nem substituído. É nesse tempo que a fé deixa de ser apenas discurso e se torna essência. É nesse tempo que o coração se alinha com os céus. É nesse tempo que a confiança vira estilo de vida. Não se trata de ser passivo ou acomodado. A espera ativa é diferente. É quando você ora, crê, se prepara, mas não se desespera. É quando você entende que mesmo que tudo pareça demorar, Deus está fazendo algo maior do que você pediu. E esse algo precisa de tempo. Um tempo que só Ele conhece, porque enquanto você quer o resultado, Ele quer a transformação. Enquanto você espera o fim da tempestade, Ele está te ensinando a dançar na chuva. Enquanto você quer respostas, Ele está construindo a sua fé. E quando tudo estiver no ponto certo, o que parecia impossível vai acontecer de forma tão natural que você vai reconhecer: só podia ser Deus. E talvez seja esse o ponto mais difícil: permanecer crendo quando nada muda, louvar mesmo sem ver. Servir mesmo cansado, continuar mesmo machucado, mas é aí que a fé brilha. É nesse vale que os adoradores verdadeiros se levantam. Aqueles que não se movem por vista, mas por promessa. Aqueles que dizem: ainda que ele se cale, eu vou confiar. Porque sabem que o tempo dele não falha. Porque confiam que quando o milagre acontecer, ele será completo, sem sobras, sem dúvidas, sem atrasos. E o mais bonito disso tudo é que enquanto você espera, Ele te sustenta, Ele te guarda, Ele te envolve com graça, Ele te fortalece, até que o tempo dele se cumpra, e então o que parecia distante se torna realidade diante dos seus olhos. Mas há algo que poucos entendem sobre esse tempo sagrado, algo que, quando revelado, transforma completamente a forma como esperamos por Deus. Existem momentos que não se explicam com lógica, nem se traduzem com palavras. Momentos em que o céu se inclina à terra e algo invisível atravessa o natural com a força de um vento que não se pode ver, mas que é impossível ignorar. O coração acelera, os olhos se enchem d'água e a alma se prostra, porque há algo diferente no ar. O milagre está chegando, mas não é qualquer milagre. É aquele que foi preparado com detalhes que só Deus conhece. É a resposta silenciosa de todas as orações que você fez, chorando baixinho. É a virada que parecia improvável, o recomeço que parecia impossível, o toque divino que ninguém podia prever. E agora, no exato instante em que tudo parecia estagnado, Deus começa a se mover.
O milagre de Deus nunca chega como o esperado. Ele não entra pelas portas da razão, não se submete ao calendário humano, nem se limita aos diagnósticos ou previsões. Ele entra pelas rachaduras da fé, aquelas que foram abertas nas noites em claro, nos dias de luta, nas orações cansadas, nos jejuns silenciosos. Aquelas rachaduras invisíveis que Deus viu quando ninguém mais via. E é exatamente por elas que ele escolhe agir. Porque o milagre, para ser milagre, precisa romper a lógica. Ele precisa escandalizar a limitação, desmoralizar a estatística, desmentir o que o mundo dizia que seria o seu fim. E é isso que está para acontecer na sua vida. Uma intervenção que vai contradizer tudo o que te disseram até agora. Deus viu o momento em que você quase desistiu. Ele viu aquele dia em que você olhou para cima e disse: "Eu não aguento mais." Ele escutou o grito que ninguém ouviu. Ele presenciou o colapso que você escondeu sorrindo. E enquanto você achava que estava sozinho, ele estava escrevendo nos bastidores a página mais bonita da sua história. A parte que você não controlou. A parte em que ele assume o controle. Porque é aí que o milagre começa, quando os seus recursos acabam, quando suas forças falham, quando o chão some. É nesse ponto que a glória dele se revela com intensidade, porque não haverá dúvida de que foi ele. Não foi sorte, não foi coincidência, não foi ajuda de alguém influente, foi a mão de Deus movendo tudo a seu favor. E o mais profundo disso tudo é que o milagre que Deus está prestes a fazer não é apenas para te abençoar, é para te transformar. Deus não quer só te entregar uma bênção, Ele quer te colocar em uma nova dimensão de fé. Ele quer que você olhe para trás e diga: "Agora eu entendo." Ele quer que o milagre se torne o testemunho que vai levantar outros, que vai despertar esperança nos que perderam a fé, que vai reacender a chama em quem já não acreditava mais. Porque Deus não faz nada só por você. Ele faz através de você. Ele te escolheu para ser canal. E o milagre que está vindo carrega não apenas resposta, mas propósito. Carrega missão. Talvez você esteja sentindo isso agora. Uma agitação espiritual que não se explica, mas pulsa no peito como se algo estivesse prestes a nascer. E está. Algo está se formando no invisível. Deus já está ordenando que o improvável se alinhe. Pessoas que você nem conhece estão sendo tocadas para abrir portas. Caminhos estão sendo desenhados por mãos que você nunca viu. Conexões estão sendo ajustadas. Situações estão sendo modificadas nos bastidores da vida, porque o céu inteiro está trabalhando a seu favor. Tudo isso porque Deus determinou que agora é o tempo. Não mais o tempo da espera, mas o tempo da resposta. O tempo da intervenção. O tempo do milagre. E se você ouvir com o coração, vai perceber. Há um sussurro vindo do céu, uma confirmação que diz: "Eu sou o Senhor, o teu Deus. Não me esqueci de ti. Prepare-se, porque o que eu tenho é maior do que você orou." Essa promessa não é pequena. Ela não cabe dentro das suas orações antigas. Ela vai te surpreender. Ela vai transbordar, ela vai mudar o rumo de tudo, e quando ela acontecer, você vai lembrar de cada detalhe dessa jornada, cada lágrima vai fazer sentido, cada silêncio vai ter voz, cada espera vai se transformar em honra, porque Deus está preparando algo que ninguém vai poder roubar, e quando Ele liberar, será como chuva em terra seca, vai regar tudo o que parecia morto, vai fazer florescer o que já tinha sido enterrado. Mas antes que esse milagre chegue por completo, há uma última chave que precisa ser destravada. Algo que parece pequeno, mas que libera o fluxo do sobrenatural. Há um segredo escondido entre a promessa e a realização. Uma chave que, quando girada, libera tudo aquilo que parecia trancado no mundo invisível. Muitos caminham até o limite da bênção, tocam a borda do milagre, mas voltam porque não entenderam esse princípio.
porque o que Deus está prestes a fazer não é somente grandioso, é santo. E toda manifestação santa exige uma resposta humana à altura. Existe uma postura espiritual que destranca portas, uma atitude que não pode ser ensaiada, mas vivida, algo que não se finge, mas se entrega. E essa entrega é a chave. A entrega que Deus espera não é aquela embalada por palavras bonitas ou gestos públicos. Ela nasce no íntimo, quando a alma se despe de orgulho e se veste de verdade. Quando o coração dobra, não por medo, mas por confiança. Quando você olha para o céu e diz com sinceridade: eu não preciso entender tudo, eu só preciso que o Senhor me conduza. Essa entrega não é passividade. É a escolha consciente de colocar os planos nas mãos de quem enxerga além do tempo. É quando você para de lutar com Deus e começa a andar com Ele. É quando o controle, que antes era seu refúgio, se transforma em prisão, e então você decide abrir mão. E nesse gesto simples, porém poderoso, o céu se move. Porque Deus não está esperando sua perfeição. Ele está esperando sua rendição. Ele quer um coração disposto, não um currículo espiritual impecável. Ele quer verdade, não performance. Ele quer ouvir de você aquilo que você ainda não teve coragem de admitir nem para si mesmo. Ele quer ver você descer do altar do eu consigo sozinho e subir no altar da dependência total. E quando você faz isso, ele se levanta. Porque nada toca o coração de Deus como um coração quebrantado. A chave não está no quanto você sabe, mas no quanto você se rende. Não está no volume da sua voz, mas na profundidade da sua fé. E é por isso que alguns vivem milagres que outros apenas ouvem falar. Porque entenderam que antes do milagre vem a postura. A Bíblia está cheia de histórias assim, de homens e mulheres comuns que acessaram o extraordinário porque decidiram confiar mesmo sem entender. Abraão, ao subir o monte com Isaque, não tinha lógica nem segurança, mas tinha fé. Ana, com lágrimas silenciosas no templo, não tinha garantias, mas tinha entrega. Paulo, escrevendo cartas da prisão, não tinha liberdade, mas tinha rendição. E é essa atitude que Deus procura. Ele não está procurando os mais fortes, os mais preparados, os mais inteligentes. Ele está procurando os que têm coragem de dizer: seja feita a tua vontade e não a minha. Porque esse é o som que destrava milagres. E talvez seja exatamente isso que Deus esteja esperando de você neste momento. Não uma nova oração, não um novo pedido, mas uma nova postura. Talvez Ele queira que você pare de insistir em entender tudo e comece a confiar mais. Talvez Ele esteja esperando que você largue aquilo que já deveria ter deixado ir, que você abra mão do controle, que você diga: sim, Senhor, eu vou onde o Senhor quiser. Porque enquanto você segura tudo com força, Deus não age. Mas quando você solta, o céu começa a trabalhar e a chave gira, e as correntes caem, e a promessa se aproxima. Essa entrega tem forma, tem cor, tem som. Ela se manifesta na forma como você responde à adversidade, no silêncio que você escolhe em vez da reclamação, na adoração que você levanta em meio à dor, na perseverança que você decide manter quando tudo em você quer desistir. Essa é a chave. Não é um amuleto, não é uma fórmula, é uma atitude de fé, uma escolha diária, um estilo de vida. E quando essa chave é ativada, tudo começa a se alinhar, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Porque o milagre de Deus não começa no céu, ele começa no coração, e talvez você esteja a um suspiro de distância de viver isso. Talvez seja agora, neste exato momento, que Deus esteja esperando por esse movimento seu, esse gesto simples, mas carregado de poder. Essa oração
que não impressiona, mas que arrebata, essa decisão que ninguém vê, mas que muda tudo. E se for agora? E se o céu estiver pronto, mas apenas aguardando o seu sim? E se o mundo espiritual estiver em silêncio, apenas observando se você vai confiar até o fim? Porque essa é a pergunta que ecoa no invisível. Você está pronto para abrir mão? Mas antes de responder, existe algo que você precisa ouvir, algo que pode selar o momento mais importante da sua vida espiritual. Senhor meu Deus, Deus de promessas, Deus de alianças eternas, neste momento eu me coloco diante da Tua presença com um coração aberto, vulnerável e sedento por Ti. Eu reconheço que nenhum esforço humano pode trazer o céu para a terra, que nenhuma palavra decorada pode mover o Teu braço poderoso. É só a Tua graça, só o Teu favor. Só a Tua misericórdia que nos sustenta. Por isso, Pai, eu não oro com vaidade, nem com orgulho, nem com aparência. Eu oro com verdade. E na verdade do meu ser, eu te digo, eu preciso de Ti mais do que de qualquer outra coisa neste mundo. Senhor, se houver em mim algo que me impede de ver o milagre, que o Senhor queime agora com o fogo do Teu Espírito. Queima, Senhor, o medo que me trava, queima a incredulidade que me amarra, queima o orgulho que me impede de te obedecer por completo. Eu não quero seguir com peso, não quero carregar correntes invisíveis que sufocam a alma. Eu quero liberdade, e a Tua palavra diz que onde está o Teu Espírito, ali há liberdade. Então vem, Espírito Santo, invada cada canto do meu coração, transborda nos lugares mais escuros da minha alma, ilumina, restaura, transforma. Que o Teu toque agora seja como água viva, purificando cada pensamento, lavando cada ferida, desfazendo toda mentira do inimigo. Eu oro neste momento por cada pessoa que escuta esta oração com lágrimas nos olhos, com dor no peito, com dúvidas na mente. Senhor, o Senhor conhece cada história, cada cicatriz, cada oração feita no silêncio da madrugada. E é por isso que eu te peço, manifesta agora o Teu cuidado, o Teu consolo, o Teu poder. Mostra, Senhor, que ainda há esperança, que ainda há caminhos onde os olhos humanos veem muros. Mostra que o Teu tempo é perfeito e que o Teu silêncio nunca foi ausência, mas preparação. Deus, eu oro por esse milagre que parece impossível, por essa cura que parece distante, por essa porta que parece selada. Eu clamo com fé. Abre, Senhor. Age, Senhor. Responde, Senhor. Mas se ainda não for o tempo, fortalece essa pessoa enquanto ela espera. Que ela não desista, que ela não pare, que ela não retroceda, que ela continue mesmo sem ver, mesmo sem sentir, mesmo sem entender, porque o Senhor é Deus de processos e todo processo Teu tem um propósito. Eu oro para que ela não seja vencida pela ansiedade, para que ela não se entregue ao desânimo, para que ela não seja tragada pela pressa. Dá a ela, Senhor, a paz que excede todo o entendimento, a paz que cala o medo, que silencia o caos, que sussurra ao coração. Eu estou aqui, eu estou contigo, eu não te deixei, eu nunca te deixaria. Pai, eu declaro em fé que esse não é o fim, que essa luta não será a última palavra, que esse vale não será a cova, que essa noite não durará para sempre. Eu profetizo em nome de Jesus que a aurora está chegando, que a luz está nascendo, que o novo está batendo à porta. E quando esse milagre vier, porque ele virá, será como um testemunho vivo da Tua fidelidade. Porque o Senhor nunca falha, o Senhor nunca mente, o Senhor nunca abandona. Por isso, eu coloco cada expectativa, cada lágrima, cada sonho, cada plano nas Tuas mãos. Que o Teu querer se cumpra, que a Tua vontade prevaleça, que a Tua glória resplandeça. E antes de encerrar esta oração, eu oro por algo maior do que o milagre. Eu oro por transformação. Que essa pessoa que ora agora não apenas receba uma resposta, mas que se torne alguém completamente novo. Que o coração dela seja outro, que a fé dela seja mais firme.
Que a vida dela seja um reflexo do céu. Que o testemunho dela inspire outros a crer. Que essa história se transforme em um memorial vivo da tua bondade. Porque, no fim das contas, o que mais importa não é o que o Senhor faz por nós, mas o que o Senhor faz em nós. E se o milagre transformar mais do que as circunstâncias, mas também o coração, então tudo valerá a pena. Senhor, que esta oração suba até o teu trono como incenso agradável. Que ela atravesse o natural, alcance o sobrenatural e se cumpra na terra como é no céu. Que o teu nome seja glorificado através de cada resposta, cada processo, cada vitória, e que aquele que ora comigo hoje jamais se esqueça. Ele está a um passo do milagre, e o próximo passo será o mais importante de toda a sua vida. Porque o que Deus reservou ainda está por vir. Deus tem um propósito para este momento. Se você está aqui, não é por acaso. Ele conhece suas dores, vê suas lutas e entende até mesmo aquilo que você não consegue expressar em palavras. A oração nos fortalece, a gratidão nos aproxima dele e a fé nos sustenta em cada passo da caminhada. Por isso, não desista. Deus está agindo mesmo quando tudo parece difícil. Creia que Ele já está trabalhando ao seu favor. Se essa oração falou ao seu coração, compartilhe com alguém que precisa dessa palavra e se inscreva no canal para continuar recebendo mensagens que renovam a fé. Juntos, vamos buscar a presença de Deus e ver os milagres dele se cumprindo em nossas vidas.